Renata, muito obrigada por você estar aqui. Eu vou te mostrar o resultado da sua análise comportamental, mas antes disso eu queria te falar um pouquinho desse instrumento, que é um instrumento científico, como é que ele foi construído. Tá? Ele é baseado na metodologia do William Marston, que é um psicólogo norte-americano, e que, obviamente, antes dele, tivemos vários precursores que foram motivados por curiosidades, por saber por que as pessoas tinham atitudes e comportamentos tão diferentes. Mas Marston trouxe para a gente essa metodologia também baseada nas emoções, no livro dele, As Emoções das Pessoas Normais. Tá? E aí eu queria também te dizer que não tem certo, não tem errado no resultado de um perfil. As pessoas são como elas são. Porém, quando você se depara com o teu perfil e você entende por que você tem atitudes e comportamentos desta ou daquela forma, você tem a oportunidade de poder evoluir e de poder fazer diferente. Tudo bem? Tá, mas vamos falar agora dos 4 tipos. Está muito curiosa? Tô bastante. Bastante. O primeiro tipo psicológico é o executor. Quais são as características desse executor? São pessoas que são voltadas para resultado, são muito focadas, elas gostam de liderar, elas gostam de trabalhar com equipes e elas são muito competitivas. Tendem a ser, tudo que eu estou falando tendem a ser, tá? Muito competitivas. Já nós temos isso, o executor. Aí nós temos o comunicador. Quais as características do comunicador? São aquelas pessoas que adoram se relacionar, elas gostam de vender ou projetos, ou produtos, ou uma ideia, né? São aquelas pessoas que onde elas chegam, elas não chegam sem ser percebidas no ambiente, porque se elas não se relacionam com ninguém, elas fazem amizade. Tá? Porém, são pessoas que tendem a não concluir o que começou. Por quê? Porque elas também gostam de agradar todo mundo. Então, muitas vezes, para agradar um, para agradar outro, ela deixa de fazer o que ela precisa fazer. Tá? Aí nós temos o analista. O analista são pessoas que têm características mais metódicas, mais analíticas, mesmo como o próprio nome diz, né? Elas gostam de trabalhos estruturados, elas gostam de ambientes organizados e de coisas organizadas. Porém, se você coloca um analista para trabalhar, por exemplo, numa estrutura mais desorganizada, sem hierarquia, ele tem mais dificuldade, porque ele se sente melhor nesse ambiente. Tá? E eu estou falando de uma forma bem genérica agora, tá? Depois a gente vai aprofundar mais. Existe também o perfil do planejador. Tá? Como é o planejador? É aquele que é mais estratégico, ele gosta de trabalhar também com planejamento, como o próprio nome diz, né? Ele gosta de trabalhar com equipe, de forma que cada um tem o seu papel, ele gosta de estruturar essa equipe, mas ele também não gosta muito de trabalhar com situações que não tenham sido planejadas. Situações desorganizadas incomodam um pouco o planejador. Tá. Então, Renata, ele tem uma infinidade de possibilidades para o autodesenvolvimento e o autoconhecimento. Uma ferramenta poderosíssima para quem quer se entender melhor, desenvolver melhor, aplicar no seu negócio, aplicar no seu relacionamento, aplicar no ambiente organizacional, aplicar para equipes. Ele é fantástico. Aqui está o seu raio-x. Não é lindo? Veja bem, Renata, ó, você aceitou, você é uma executora comunicadora. Tá? Então, o vermelhinho é do executor. Significa que você, 37,95%
do seu tempo, das suas atitudes e comportamentos, elas referem-se ao executor. A forma como você age, a forma como você toma decisões, a forma como você se coloca frente ao mundo, ela representa que você é mais focada no resultado, que você gosta de desafios, que você está sempre buscando algo que te faça valer a pena. Tá? Sim. E 32,29% você está como comunicador. Essas são as suas duas principais características mais presentes. Faz muito sentido. Para me sentir produtiva, eu preciso estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ter vários projetos, eu não consigo focar no único projeto, fazer uma única coisa, que daí eu acho que meu tempo não está valendo, eu acho que eu não estou sendo produtivo o suficiente, que eu poderia dar mais. Faz todo sentido. Isso. Você está trazendo uma característica muito presente do executor, né? Que ele precisa estar fazendo coisas, realizando, para ele se sentir útil, para ele se sentir realizado, para ele se sentir importante. Está muito ligado ao perfil executor. É muito legal, porque vários comportamentos que a gente tem, a gente começa a falar, nossa, então é por isso? Nossa, exato, né? Você começa a entender porque que você tem algumas atitudes e comportamentos. E não só entender, mas você vai também colocar isso numa medida. Né? Porque tudo que é exagero é prejudicial. Né? Então o importante disso é também você olhar, dosar. Né? A dosagem está certa aqui? Eu estou exagerando? Não, aqui a dosagem está boa, então está ótimo. Não, aqui está muito. Aqui, inclusive tem um aspecto do perfil executor que é muito importante, que a gente costuma falar quando a gente está fazendo a devolutiva, que ele vem como um rolo compressor. Porque ele vem fazendo, e ele não se importa muito como o outro está sentindo. Então pense, aí vem a Renata, que é executora, e sem saber se eu gosto, se eu não gosto, se eu me sinto bem, se eu não me sinto bem, me manda fazer aquilo. Como eu vou me sentir? Muito mal. Sim. E aí começam os problemas das relações. E, Renata, ainda continuando a questão da descrição padrão aqui, procura manter uma posição de dominância, tanto em termos de autoridade pessoal e controle, quanto no âmbito social. Gosta de sentir que é apreciada e respeitada por outros. Olha que interessante que é isso. Numa descrição de 4 linhas, ele trouxe aspectos importantes do teu perfil executor e nesta última, ele está trazendo exatamente do comunicador. Sim. Tá? Que é se sentir apreciada, respeitada, porque é isso que o comunicador gosta. Né? Então, em 4 linhas. Sim, e ainda tem um relatório inteiro aí, né? E ainda temos um relatório inteiro para a gente percorrer, onde nós vamos trabalhar as características principais, nós vamos trabalhar as habilidades básicas, e nós vamos trabalhar também como é que há um outro aspecto muito interessante desse perfil, e que ele traz um gráfico, os engenheiros gostam muito dos gráficos, né? Que é como é que é a sua interação com o meio ambiente. Então isso significa o quê? Significa que é como você está, como é o seu perfil, como você entende que o ambiente cobra de você, e o movimento que você pode fazer para se adaptar a esse ambiente. Isso é muito rico, tá? Além disso, né, ele traz também vários aspectos da tomada de decisões, como é que o seu perfil age frente à tomada de decisões. Tá? Traz também um mapa das competências que você tem. Tá? Então, assim, quais são as principais competências que o teu perfil tem e quais são as intensidades dessas competências. Então, por exemplo, eu vou pegar só um exemplo aqui do teu caso, tá? O planejamento, ele trouxe que você tem um planejamento baixo. E faz todo sentido o teu planejamento ser baixo, porque você tem o planejador e o analista num percentualzinho menor.
Sim. Tá? Ele traz, por exemplo, olha só, multitarefas e proatividade e dinamismo extremamente muito altos. Que tem tudo a ver com o perfil, né? Tá? E eu nunca consigo. E além disso, a gente vai trabalhar também os seus talentos. Tá? Porque existe dentro desse perfil uma área de talentos e que você pode explorar esse talento, que é uma das coisas que eu mais gosto dessa ferramenta. Muitas vezes a gente se prende àquilo que a gente deixa a desejar ou que a gente não gosta da gente, mas deixamos de ver aquilo que é bom. Deixamos de empregar o nosso melhor a nosso favor. Isso é maravilhoso nesse processo. Renata, está pronta para os impostores? Estou pronta. Muito bem. Muito curiosa. Muito curiosa? Bem, os impostores, mais conhecidos como sabotadores, ele é baseado na teoria do Csikszentmihalyi, que escreveu um livro chamado Inteligência Positiva. E dentro dessa teoria, o Csikszentmihalyi desenvolveu o seguinte, que a nossa mente ela tem duas formas de trabalhar, ou no modo sábio ou no modo sabotador. Toda vez que a gente está no nosso modo sábio, significa que a gente está utilizando aquelas características ao nosso favor. E toda vez que a gente está no modo sabotador, significa que esse modelo, essas características não estão sendo usadas tão a nosso favor, elas estão no modo sabotador. Então, uma coisa, Ana, como é que esses sabotadores eles surgem na nossa vida? Ótima pergunta, Renata. Como é que eles surgem? Na verdade, eles surgem lá na infância. Eles surgem como um mecanismo de defesa que é utilizado um alinhamento emocional e uma sobrevivência da criança ao meio. Então, quando a gente é criança, ele é uma coisa boa. Ele é uma coisa boa porque é a forma como a criança vê de equilibrar ao meio, de se manter naquele ambiente. Então ela aprende, a gente costuma dizer, a forma de sobrevivência dela naquele meio. Ela utiliza esses sabotadores de forma positiva, sim. Porém, a grande questão é quando você traz isso para a vida adulta. Né? Porque você traz para a vida adulta um padrão que você desenvolveu lá na infância. E aí sim é que, como a gente costuma dizer, pode morar um perigo. Por quê? Porque ele pode esconder, né, algumas inseguranças ou disfarçar algumas inseguranças. Tá? E a construir as ferramentas que a gente vai apresentar para você, né, de equilibrar os seus sabotadores. Tá. Ok? Bom, então, Renata, esse gráfico aqui, vamos começar pelo gráfico que é o modo crítico, né? Que é o que a gente chama do chefe da gangue. Né? É ele quem dá a força, vamos dizer assim, para os demais. E a gente tem 3 dimensões do crítico. A gente tem o crítico a si mesmo, o crítico aos outros e o crítico às circunstâncias. O que é o crítico a si mesmo? É quando você se autocritica a todas as suas atitudes e comportamentos. Então, e depois eu vou te falar um pouquinho disso associado ao perfil, que pode acontecer. Tá? Tudo que é acima do 10 já é um ponto de observação, porque significa que está muito alto, que você está se autocriticando muito. Tá? Então 9 a gente considera moderado, mas mesmo assim é uma pontuação alta que você precisa prestar atenção. Tá? E tem também a crítica às circunstâncias. No caso da crítica aos outros, só para te passar a pontuação, você também está moderada, você teve 8. Tá? E no caso da crítica às circunstâncias, é aquela crítica que você coloca a tudo, tá? Às coisas, ao sistema, ao governo, à estrutura, sempre é a circunstância, a chuva, o tempo, ao clima, né? Sempre é a circunstância, nunca é com você, nunca é com o outro.
E nesse caso você também está moderado baixo, você está com 8. Tá bem no médio mesmo, tá? Ficou claro para você a questão do crítico? Bom, Rê, e aí, como são o chefe da gangue e mais 9, né? O chefe da gangue sempre é o crítico, que é um fator de julgamento. E mais 9, todos você tem, porém existem sempre 2 que também são os dominantes, que eles são mais robustos, vamos dizer assim. Que atrapalham mais. Que atrapalham mais, que eles estão todo o tempo te sabotando por alguma razão. Tá. Os sabotadores, a pontuação é de 0 a 10. E no seu caso, você teve uma pontuação. O teu maior sabotador é o hiperrealizador. A tua pontuação foi 9,5. O que é o hiperrealizador? É aquele que precisa sempre estar fazendo alguma coisa. Para ele se sentir bem, ele precisa estar executando algo, sendo produtivo, colocando algum projeto em prática, realizando, buscando resultados. E olha como isso é interessante, porque você tem o seu dominante da análise comportamental, que é o executor. Sim. E o executor com o hiperrealizador, que também tem uma característica muito próxima, o que acontece? Ele potencializa as suas atitudes e o teu comportamento frente a essas duas características que existem nas duas situações, tanto do sabotador quanto do perfil. Tá? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aprender a equilibrar isso, não deixar que o modo sabotador tome conta da sua vida e te impeça de ter uma vida mais tranquila, porque eu imagino que com você me diz, pode acontecer de você ficar muito pilhada o tempo todo. Não desliga, não desconecta. Se você senta para relaxar, você não senta porque você acha que está devendo alguma coisa, que alguma coisa você precisa levantar e fazer. Você não pode ficar sentada, você não se permite ter esse tempo. Aí, Renata, o nosso próximo passo compreende a gente desenvolver um programa de desenvolvimento individual para você, aonde você vai conhecer o que te sabota em detalhes, como você sabota e vai poder trabalhar para que você esteja no modo sábio e não no modo sabotador. Porque o grande ganho deste processo é você conseguir identificar aquele momento que você levanta, né, para fazer outra coisa e começa mais uma coisa e corre o risco de não terminar nenhuma das que você começou. Então, esse é o momento, pegando um exemplo prático, né, e o seu exemplo, esse é o momento de você entender, opa, já estou entrando no modo sabotador. Não, eu preciso voltar e terminar esse projeto para começar outro. Concluir essa atividade para começar outra. Né? E aí a gente vai entrar agora nas ferramentas para que você possa desenvolver essa metodologia e poder se autodesenvolver nas suas situações, no teu trabalho, nos teus projetos, na relação com teus filhos, porque a gente se sabota o tempo todo em todas as situações. Sim. E esse é o grande ganho dessa ferramenta. Muito bom, né? Quando a gente faz esse perfil, por isso que a gente fala o raio-x. Porque as pessoas falam, nossa, mas sou eu. Exatamente assim que eu me comporto, exatamente assim que eu... Da onde que você tirou isso? Eu não tirei de lugar nenhum, é uma ferramenta que você respondeu da forma como você se conhece. E por isso que a gente fala no início de todo o processo, seja transparente, seja real, responda aquilo que você realmente é, porque o resultado vai ser para flutuar. Mas o importante é você aprender como é que você desenvolve o que você não tem, em que momento e como é que você equilibra e aquele que você tá potencializando algum comportamento, alguma atitude que não está te fazendo bem.
Ai, muito Tá. bom. O que eu percebo é assim, eu faço terapia faz muitos anos que eu faço terapia, né? E eu acredito que esse tipo de trabalho, ele consegue ajudar muito na terapia, né? Porque ao levar isso aqui para minha terapeuta, eu vou estar entendendo um monte de coisa que antes eu não entendia por que eu tinha aqueles comportamentos. E agora eu sei, né? Sem dúvida. Ele contribui muito no processo terapêutico. Na verdade, ele dá um salto qualitativo no processo, porque as duas coisas são importantes. Sim. Né? Essa aqui é uma ferramenta, assim como o processo terapêutico tem todo um fundamento e é importante também, mas ele dá um salto qualitativo no teu processo de autoconhecimento. Esse é o grande X dessa ferramenta e a grande sacada. E daí agora daqui pra frente, você vai detalhar mais todos Agora, esses o nosso pontos. próximo passo é montar o plano de desenvolvimento individual para você, para que você possa equilibrar, entender quais são os momentos que você tem esse modo sabotador sendo startado, né? Tá. E buscar e ter as ferramentas para que você possa vir para o modo sábio e melhorar o que você quer melhorar na sua vida. Sim. Ok? Tá, muito bom, obrigada. Bom, gente, esse foi um vídeo que a gente fez, um demo, na verdade, da devolutiva dos impostores e da análise do perfil comportamental. Né? Então, se a gente tivesse que fazer um inteiro aqui, a gente ficaria mais de 1 hora, mas eu acredito que já deu para vocês perceberem a riqueza desse processo, a riqueza dessas ferramentas. Esse teste é o meu teste real, que eu fiz anos atrás, quando eu estava no começo do meu processo de desenvolvimento de autoconhecimento, que me ajudou demais. Né? E hoje eu já tenho um outro teste que eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que um teste que eu fiz há pouco tempo atrás para gravar esse vídeo, mostrando a possibilidade que a gente tem, quando a gente tem isso na mão, com esse conhecimento na mão, de se equilibrar, se tornar mais feliz e se tornar mais plena. Vocês vão ver a diferença, eu vou colocar um do lado do outro, a diferença entre um teste e o outro que foi feito agora há pouco tempo para que a gente pudesse gravar esse vídeo. Então eu convido você, se você ficou interessado, se você ficou interessada, se você percebeu a riqueza dessas ferramentas, que você entre nesse programa com a gente, que eu tenho certeza que vai dar um salto na sua vida emocional, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, porque a gente só consegue lutar contra aquilo que a gente conhece. Não tem como a gente lutar contra aquilo, para um inimigo que é invisível, que a gente o desconhece. Por isso a riqueza dessas ferramentas e a riqueza desse processo. Então eu te convido mais uma vez para vocês clicarem aqui no botão que está aqui embaixo, façam a sua inscrição e vem junto com a gente nessa super jornada de autoconhecimento, né, Ana? Exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos uma pequena parte, né? Tem muito, muito, muito mais, tanto no sabotador quanto no perfil. É um relatório maravilhoso, eu sou super suspeita a falar, mas o ganho é fenomenal. Esperamos vocês! A gente espera, clica no botão aqui embaixo. Beijo!